Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma noite. Capítulo 6. Vivienne se virou e viu Morgan dominando o batente da porta. O canto da boca erguido em uma expressão rígida que passava vagamente por um sorriso. O cinza severo da calça e do colete era equilibrado por um casaco verde musgo que iluminava o verde antigo dos olhos dele. Vivienne cambaleou para frente, empolgada, ansiosa para compartilhar sua descoberta. Grant, disse, ofegante, o coração disparado. Alguns livros caíram dos braços excessivamente ocupados. Eu encontrei isto. Eu me lembro de ter lido alguns deles. Você não tem ideia de como é esta sensação, falou ela, e deixou escapar uma risada frustrada. Ah, porque eu não consigo me lembrar de mais coisas. Se ao menos... Vivienne, chamou Grant, a voz tranquila, o sorriso apagando-se. Ele a alcançou em 3 passadas e ajudou a equilibrar a pilha torta nos braços sobrecarregados. Quando viu o seio franzido, a expressão de preocupação no rosto de Grant, Vivienne se deu conta de que devia estar parecendo uma louca. Mais palavras cascatearam até os seus lábios, mas ele a silenciou gentilmente. Permita-me, falou, e tirou o conjunto pesado de livros dos braços dela, que já parecia não aguentar mais. Grant pousou os livros em uma mesa próxima e se virou de novo para Vivienne. Ele colocou as mãos grandes nos ombros dela e a puxou para um abraço, enquanto acariciava as costas do vestido de veludo, acalmando-a, descendo a mão suavemente até a base da coluna. Quando Grant voltou a falar, seu hálito agitou os cabelos finos na têmpora de Vivienne. Conte-me, do que se lembra? Vivienne estremeceu de prazer por estar nos braços dele. Sei que já li alguns desses livros com alguém de quem eu gostava muito. Não consigo ver o rosto dele nem ouvir a voz. Parece que, quanto mais eu tento, mais me foge. Você leu esses livros? Perguntou Grant, em dúvida, relanceando o olhar para a pilha torta no lado deles. Vivienne assentiu contra o peito dele. Sou capaz até de recitar alguns trechos. Perplexa com o murmúrio evasivo dele, Vivienne encarou o rosto cético. Por que diz desse jeito? Não acredita em mim? Ela mergulhou no olhar vívido e pensativo dele. Não combina com você, disse Grant por fim. Estou lhe dizendo a verdade, insistiu Vivienne, na defensiva. Você leu Descartes, falou ele, cada sílaba marcada pela incredulidade. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o dualismo cartesiano, então. Vivienne pensou por um momento, secretamente aliviada, ao descobrir que compreendia a pergunta. Suponho que você esteja se referindo à teoria do Sr. Descartes, de que o espírito e a matéria são entidades separadas, que não podemos confiar em nossos sentidos como base do conhecimento. Acredito que ele esteja correto e acho... Ela se deteve para continuar mais lentamente. Acho que a verdade é algo que se reconhece com o coração, mesmo quando as evidências parecem provar o contrário. Embora a expressão de Morgan não demonstrasse muita coisa, Vivienne percebeu que o surpreendera. Parece que estou abrigando uma filósofa, disse ele, os olhos subitamente cintilando de bom humor. Ele ajeitou o livro sobre a mesa da biblioteca e foi buscar outro na estante.
Diga-me o que pensa de Locke. Então, fale das diferenças entre ele e Descartes. Viviane pegou o livro e pousou a mão pequena em cima da lombada de Marroquim. O Sr. Locke defende que a mente humana é uma tauba rasa, uma folha em branco, quando se nasce, não é isso? Ela relanceou o olhar para Morgan e recebeu um aceno de cabeça que a encorajou a continuar. E ele alega que o conhecimento é encontrado na experiência. O pensamento só vem depois de aprendermos através dos sentidos. Mas acho que não concordo inteiramente com ele. Não somos folhas em branco ao nascer. Somos. Acho que algumas coisas já devem existir em nós quando nascemos, antes que a experiência comece a nos modificar. Morgan pegou o livro da mão de Viviane, devolveu-o à estante e se voltou para encará-la. Com um gesto gentil, ajeitou uma mecha de cabelos atrás da orelha dela. Poderia me dizer que outros livros lhe são familiares? Viviane foi até a outra estante e começou a tirar os volumes das fileiras organizadas. História, romance, teologia e teatro. Começou a fazer uma segunda pilha com eles em cima da mesa. Tenho certeza que já li este outro e mais estes aqui. Ah, e este é um dos meus favoritos. Grant sorriu diante do entusiasmo dela. Você é uma grande leitora para uma mulher que nunca lê. Por que diz isso? Perguntou ela surpresa. Lord Gerard me garantiu que você não gosta de ler. Mas isso não pode ser verdade. Você é um camaleão, Viviane, comentou Grant baixinho. Adapta-se ao gosto de quem estiver em sua companhia. Então está sugerindo que escondi meu prazer pela leitura e fingi ser estúpida para atrair Lord Gerard? Disse ela. Não seria a primeira mulher a usar esse ardil. Muitos homens se sentem desconfortáveis perto de uma mulher inteligente. Lord Gerard é esse tipo de homem? Ao compreender a resposta à expressão de Grant, Viviane deixou escapar um suspiro pesado. Todo dia descubro algo novo sobre mim mesma. E nunca é agradável. Quando a viu baixar a cabeça, abatida, Grant foi assaltado por uma ânsia estranha que nunca experimentara. Ele sempre tivera tanta certeza de quem é e do que Viviane Rose Duval era. E ela não parava de confundi-lo. O olhar dele a percorreu de cima a baixo. Vê-la no vestido de veludo, de um vermelho tão escuro que era quase negro, provocou nele uma reação alarmante, dita intensa. Ele nunca se permitira imaginar que em algum lugar do mundo poderia haver uma mulher que, além de linda, fosse inteligente, bondosa e honesta. O fato de parecer ter encontrado essa mulher em Viviane era impressionante. Grant reconheceu mais uma vez que se Viviane não tivesse sido uma cortesã e ele não conhecesse seu verdadeiro caráter, teria ficado louco por ela. Não foi uma constatação confortável. O penteado, que prendia os cabelos ruivos no alto, revelava o par de orelhas mais delicado que ele já vira. Um pescoço frágil e um maxilar também delicado, que deixava os dedos dele coçando para investigar a curva macia. Grant murmurou o nome de Viviane e ela levantou a cabeça para encará-lo. Os olhos azuis, muito límpidos e profundos, sem um traço sequer de malícia. Ao se lembrar de como aquele olhar já fora traiçoeiramente sedutor, Grant balançou a cabeça. O que foi? Perguntou ela. Você tem os olhos de um anjo. Ele a fitou, até uma onda de rubor dominá-la. Obrigada, disse Viviane hesitante. Grant pegou o braço dela com gentileza. Venha comigo.
Ele a levou até uma poltrona perto do fogo e a fez sentar-se. Vivian olhou para ele com uma expressão cautelosa. Vai continuar a me interrogar? Não, respondeu Grant. E um sorriso relutante surgiu em seus lábios. Por ora, ele iria ignorar todas as contradições em relação a Vivian e apenas se permitir aproveitar o prazer de estar em sua companhia. Uma mulher linda, uma lareira ardendo em brasa, uma biblioteca cheia de livros e uma garrafa de vinho. Talvez não fosse a ideia de paraíso de todos os homens, mas Deus sabia que era dele. Grant levou uma braçada de livros até Vivian e os arrumou em uma pilha no chão aos pés dela. Vivian pareceu entender que ele queria apenas passar algum tempo com ela e começou a examinar a pilha, enquanto ele pegava no aparador e abria com habilidade uma garrafa de vinho Bordeaux. Depois de encher 2 taças, ele se sentou em uma poltrona ao lado de Vivian, entregando-lhe uma delas. Grant percebeu que ela tomou um gole do vinho na mesma hora, sem um ritual dos que estavam acostumados a provar rótulos antigos, sem girar o copo para verificar o aroma ou as lágrimas no vidro. Como membro da elite, Vivian na certa usava esse método. No entanto, ela não parecia uma cortesã renomada, acostumada aos luxos da vida. Parecia uma jovem inocente e protegida do mundo. Isso me dá esperança, declarou ela, pegando o volume que estava no topo da pilha e segurando-o no colo. Sei que é algo pequeno, me lembrar de ter lido algum desses livros. Mas se esse pouco de memória voltou, então talvez outras coisas também possam voltar. Você disse que se lembrou de ter lido com alguém, mencionou Grant, e bebeu da própria taça. Olhar fixo no rosto adorável, iluminado pelo fogo. E se referiu a pessoa como ele. Alguma impressão desse ele? Algum detalhe da aparência ou do som da voz? Ou a imagem de algum lugar onde pudesse estar com essa pessoa? Não. As curvas suaves da boca de Vivian se tornaram tentadoramente melancólicas. Mas tentar lembrar me faz sentir... Procurou explicar, mas parou e encarou as profundezas cor de rubi do vinho. Solitária, como se eu tivesse perdido algo ou alguém que me fosse muito estimado. Um amor perdido, especulou Grant, o que o levou a sentir uma súbita onda de ciúmes. Ele procurou disfarçar a emoção indesejada e fixou os olhos em sua taça. Pegue, murmurou Vivian, entregando-lhe o livro de Keats. Não quer me dizer qual é seu trecho favorito? Vivian observou Morgan baixar a cabeça e folhear o livro. A luz do fogo cintilava nos cabelos escuros, fazendo-os brilhar como ébano. Eram cheios e bem curtos, mas mesmo assim sugeriam cachos e ondas que a intrigaram. Se ele os deixasse mais longos, pensou ela, acrescentaria um toque de suavidade ao redor dos ângulos rígidos do rosto. O olhar dela se desviou para o livro, que quase sumia na mão de dedos longos. Nenhum escultor jamais desejaria capturar a forma daquelas mãos brutalmente fortes em mármore. O que era uma pena. Vivian achava as mãos de Morgan uma centena de vezes mais atraentes do que as mãos delgadas e finas de um cavalheiro. Além do mais, não pareceria certo que um homem com as proporções impressionantes dele tivesse mãos delicadas. Essa ideia a fez abrir um sorriso. Morgan levantou a cabeça, viu a expressão dela e arqueou uma sobrancelha, sem entender. O que é tão divertido? Vivian se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado dele, a saia ondulando brevemente, e então se acomodando em uma poça de veludo no chão.
Como resposta, ela pegou uma das mãos dele e mediu na dela, encostando as palmas. Os dedos de Grant se estendiam muito além do que os dela conseguiu alcançar. Não me lembro dos outros cavalheiros que conheci, comentou Vivienne. Mas não tenho dúvida que você seja o maior homem que já vi. O calor se concentrou entre as mãos espalmadas deles. Vivienne recolheu a dela e secou a leve camada de umidade na saia do vestido. Como é ser tão alto? Perguntou. É uma dor de cabeça constante, respondeu Morgan com ironia, deixando o livro de lado. A minha cabeça conhece muito bem o topo de cada batente de porta de Londres. Vivienne sorriu em solidariedade. Você deve ter sido uma criança desengonçada, de pernas longas. Como um macaco andando com pernas de pau, concordou ele, fazendo-a rir. Pobre Sr. Morgan, os outros meninos implicavam com você incansavelmente. Quando não trocávamos insultos, trocávamos socos. Todos queriam ser aquele que derrotaria o maior menino da Nossa Senhora da Misericórdia. Nossa Senhora da Misericórdia? Repetiu Vivienne, sem reconhecer o nome. É uma escola? Um orfanato. Assim que as palavras saíram dos lábios de Morgan, ele pareceu se arrepender de ter revelado a informação. Diante do silêncio de Vivienne, ele lhe lançou um olhar impenetrável. Por um momento, ela viu um lampejo de desafio, ou talvez de amargura, cintilar nas profundezas dos olhos verdes. Não fui sempre órfão, murmurou Morgan. Meu pai era vendedor de livros. Um bom homem, embora lamentavelmente inábil para tomar decisões nos negócios. Alguns empréstimos ruins, feitos de amigos, foram seguidos por um ano de vendas também ruins. O que acabou levando a família toda para a prisão. E é claro, depois que se entra lá, nunca mais se sai. Não há como um homem ganhar dinheiro para pagar suas dívidas estando preso. Quantos anos você tinha? Perguntou Vivienne. Uns 9, 10 talvez. Não me lembro ao certo. E o que aconteceu? Uma doença se espalhou pela prisão. Meus pais e minhas irmãs morreram. Meu irmão mais novo e eu sobrevivemos e fomos mandados para o orfanato. Depois de um ano, fui jogado na rua por perturbar a ordem interna. Morgan recitou o motivo em um tom inexpressivo, sem emoção. Mas Vivienne percebeu a dor e a hostilidade por trás da fachada calma. Por quê? Perguntou ela em um murmúrio. Meu irmão Jack era pequeno para a idade e um tanto delicado por natureza. Os outros meninos gostavam de atormentá-lo. E você brigava para defendê-lo. Ele assentiu. Depois de uma briga particularmente violenta, o diretor do orfanato analisou meu registro, que estava cheio de palavras como violento e incorrigível, e decidiu que eu era um risco para outras crianças. Eu me vi do lado de fora dos muros do orfanato, sem comida e sem nada além das roupas do corpo. Passei 2 dias e 2 noites diante do portão, gritando que me deixassem voltar. Sabia o que aconteceria a Jack se eu não estivesse lá para protegê-lo. Por fim, um dos professores saiu e me prometeu que faria tudo o que estivesse ao alcance dele para tomar conta do meu irmão. Ele me aconselhou a partir e tentar criar uma vida nova para mim. E foi o que fiz. Vivienne tentou imaginá-lo. Um menino assustado, mandado para longe do único membro da família vivo, forçado a abrir o próprio caminho no mundo. Teria sido tão terrivelmente fácil para Morgan se voltar para o crime e para a violência como um modo de ganhar a vida. Em vez disso, ele acabara servindo a sociedade que o vitimara. No entanto, Morgan não fazia o menor esforço para posar como herói. Na verdade, havia deliberadamente
se pintado como um canalha egoísta que defendia a lei apenas em troca de dinheiro. Que tipo de homem se comprometeria a ajudar os outros, ao mesmo tempo que negava as próprias boas intenções? E por que isso? Perguntou ela. Porque se tornou um patrulheiro da Wall Street. Morgan deu de ombros e torceu os lábios em um sorriso cínico. Aconteceu de forma natural. Quem melhor para entender um criminoso do que alguém que veio das ruas? Estou apenas um passo de ser um deles. Isso não é verdade, apressou-se em dizer Viviane. É sim, murmurou ele. Sou só o outro lado da mesma moeda ruim. No silêncio que se seguiu, Viviane se dedicou a organizar a pilha de livros no chão. Ela pensava nas palavras desoladoras, na imobilidade do corpo grande, na tensão que pairava no ar. Morgan parecia insensível e rígido como um bloco de granito. No entanto, Viviane suspeitava que aquela aparente invulnerabilidade fosse ilusão. Ele conhecera tão pouca delicadeza na vida, tão pouco carinho. Uma ânsia poderosa dominou, de abraçá-lo, de puxar a cabeça dele para seu ombro. Mas o bom senso prevaleceu. Ele não iria desejar, nem receber bem, qualquer conforto que ela oferecesse. E era provável que a resposta às preocupações de Viviane fosse algo zombeteiro que a humilharia. Contudo, outra pergunta escapou de seus lábios antes que ela pudesse se conter. Onde está seu irmão agora? Morgan pareceu não ouvir. Onde está Jack? Perguntou Viviane, ajoelhando-se diante dele e fitando o rosto que ele mantinha voltado para o outro lado. Os olhos verdes encontraram os dela com uma intensidade abrasadora. Por favor, disse ela baixinho. Você conhece o pior a meu respeito. Com certeza, pode confiar em mim a esta altura. Conte-me. O rosto de Morgan ficou rubro. Foi como se um terrível segredo estivesse derramando veneno dentro dele. Quando Viviane já achava que não teria resposta, ele falou em um murmúrio rouco, hesitante, tão baixo que ela não conseguia ouvir algumas palavras. Voltei para pegar o Jack assim que pude. Tinha conseguido uma promessa de trabalho para ele na barraca de um peixeiro, onde eu limpava e embalava peixes. Sabia que deixariam Jack ir embora do orfanato se algum parente se responsabilizasse por ele. Eu tinha quase 14 anos. Já era um homem pela maioria dos padrões. Estava pronto para tomar conta dele. Mas quando cheguei a Nossa Senhora da Misericórdia e perguntei por Jack, disseram que ele tinha partido. Partido? Repetiu Viviane. Ele tinha fugido. Varíola. Metade das crianças do orfanato pegou. Jack morreu sem que eu estivesse ao lado dele. Sem ter ninguém que o amasse ali. Viviane se viu sem palavras. Ela fitou Grant com uma profunda tristeza e pressionou a mão com força na própria coxa para evitar tocá-lo. E eu sabia que, se tivesse chegado mais cedo, poderia tê-lo salvado, disse ele, em voz baixa. Não, falou Viviane chocada. Você não deve pensar dessa forma. É um fato. Não há outra forma de pensar. Não está sendo justo consigo mesmo. Falhei com ele, disse Grant sem rodeios. Isso é tudo o que importa. Ele se levantou em um movimento ágil, se voltou para o fogo e ficou olhando os carvões na brasa. Pegou um atiçador e empurrou um pedaço de lenha até ele pegar o fogo. Viviane também se levantou, as mãos cerradas, enquanto olhava para as costas rígidas e largas, a cabeça desenhada contra o fogo.
A compaixão que sentiu por ele naquele momento se sobrepôs a qualquer preocupação com os próprios problemas. Morgan devotava a vida a servir aos outros, porque não fora capaz de salvar o irmão. Ainda assim, não importava quantas vezes ele resgatasse, ajudasse e servisse a outras pessoas, nunca conseguiria se absolver de seu único grande fracasso. Seria assombrado pela culpa pelo resto da vida. Viviane se sentiu dominada por um desejo ardente de encontrar algum modo de ajudá-lo, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela pousou a mão no ombro dele e a deixou deslizar até a nuca quente. O corpo de Grant pareceu se enrijecer ao toque dela, e Viviane sentiu os nervos do pescoço dele ficarem tensos. Ele se desvencilhou, praguejando baixinho, como se ela o tivesse esfaqueado. Não, falou rude. Não preciso da piedade de uma. Grant se deteve, reprimindo o resto da frase. A palavra não dita pairou no ar entre eles. Viviane sabia perfeitamente o que ele estivera prestes a dizer, e a mágoa que sentiu foi enorme. Mas por que ele não completara a frase? Por que controlar o próprio temperamento no último segundo em uma tentativa de poupar os sentimentos dela? Viviane o encarou com curiosidade, sentindo uma falsa calma envolvê-la. Obrigada, falou, com apenas um leve tremor na voz. Obrigada por não dizer. Viviane, chamou Grant, a voz rouca. Eu não deveria ter feito perguntas tão pessoais, disse ela, agarrando-se ao pouco de dignidade que lhe restava, enquanto já saía da biblioteca. Estou muito cansada, Sr. Morgan. Talvez seja melhor eu me recolher. Viviane o ouviu começar a dizer mais alguma coisa, mas fugiu o mais rápido que pôde e o deixou contemplando o fogo. Morgan saiu de casa bem antes do jantar e Viviane fez a refeição sozinha. Ela se perguntava que companhias ele teria ido procurar naquela noite. Se iria para um café, tomar parte de alguma discussão política, ou se visitaria seu clube de cavalheiros para jogar cartas, enquanto uma moça atrevida se acomodava em seu colo. Não haveria escassez de mulheres para um homem como aquele. Morgan tinha a aparência de um cavalheiro e também um toque de insolência das ruas, o que era uma combinação irresistível. Não era de espantar que inspirasse fantasias das mulheres de Londres, tanto das classes mais altas quanto das mais baixas. Viviane sentiu um peso frio se alojar em seu peito, tornando difícil comer mais do que algumas garrafadas do jantar. Ela pegou vários livros e se enfiou na cama e leu até a meia-noite. No entanto, os livros não puderam exercer a magia de sempre. Ela não conseguiria se perder nas palavras escritas, enquanto uma vastidão de problemas parecia pairar sobre a cama como espíritos malévolos. Alguém havia tentado assassiná-la e provavelmente tentaria de novo se descobrisse que ela estava viva. Embora tivesse confiança na habilidade de Morgan de protegê-la e de desmascarar o culpado, também sabia que ele não era infalível. E em vez de oferecer ajuda a ele, de lhe dar informações que o levariam a solucionar o caso, ela estava sentada ali, como uma tonta, com todos os fatos relevantes trancados em alguma câmara impenetrável da mente. Era de enlouquecer. Viviane deixou o livro de lado, virou de bruços e ficou olhando para as sombras que o lampião na mesa de cabeceira projetava. O que seria dela? Havia se arruinado ao escolher um caminho pelo qual nenhuma mulher decente teria se aventurado. Agora lhe restavam poucas opções,
além de voltar à prostituição. Encontrar algum homem que aceitasse se casar com ela ou se arriscar em algum trabalho respeitável, que talvez lhe rendesse o bastante para sustentá-la. Apenas a terceira opção lhe pareceu razoavelmente boa. Mas quem a empregaria quando ela já tinha a reputação arruinada? Olhou distraída para uma mecha dos cabelos vermelhos que se espalhava pelo colchão. Sem vaidade, ela compreendia que sua aparência era o suficiente para atrair os homens, quer desejasse ou não as atenções deles. Jamais conseguiria esconder o fato de ter sido prostituta. A verdade sempre aparecia. Não importava que trabalho arrumasse, sempre haveria homens insultando-a e fazendo propostas, impondo barganhas sexuais, e se ela quisesse manter o emprego. Foi consumida por pensamentos cada vez mais desagradáveis, até cair em um sono inquieto. Mais pesadelos a aguardavam. Sonhos com água, afogamento, sufocamento. Ela se agitou em meus lençóis, chutando e debatendo-se, a ponto de desarrumar a cama inteira. Acordou com um grito baixo e se sentou muito ereta, respirando com dificuldade, os olhos fitando a escuridão às cegas. Viviane. A voz baixa fez com que se sobressaltasse em uma reação assustada. O quê? Eu ouvi gritar. Vim ver se estava bem. Morgan, pensou ela, mas a presença familiar dele não a relaxou. Por uma fração de segundo, Viviane temeu que ele estivesse ali para exigir que ela o aceitasse na cama. Na cama que, por sinal, era dele. Foi só um pesadelo, disse ela, a voz trêmula. Estou bem agora. Desculpe se incomodei. Viviane enxergou a silhueta de Morgan desenhada contra a escuridão. Uma figura enorme nas sombras, aproximando-se da lateral da cama. Seu coração disparou em sinal de alarme. Ela deslizou para o centro do colchão e ficou rígida quando ele encostou nas cobertas. Em poucos movimentos rápidos e ágeis, Morgan ajeitou o lençol que forrava a cama e o que ficava sobre a manta. Quer um copo d'água? Ofereceu. A pergunta foi tão prosaica que a acalmou. E embora Viviane não se lembrasse de nada sobre homens e questões sexuais, não parecia provável que um sedutor oferecesse um copo d'água a uma mulher antes de violá-la. Não, obrigada, murmurou ela, e ajeitou o travesseiro sobre a cabeça. Uma risada trêmula escapou de seus lábios. Talvez você pudesse acender o lampião, sugeriu. Os pesadelos são tão vívidos que estou com medo de dormir de novo. Tolice, não é? Parece uma criança com medo do escuro. Não, não é tolice, garantiu ele. Depois o tom da sua voz mudou. Deixe-me ficar com você esta noite, Viviane. Faltam poucas horas para amanhecer. Ela ficou em silêncio, confusa. Vou abraçá-la como amigo, falou Morgan baixinho. Como um irmão. Tudo o que quero é afastar os pesadelos. Ele fez uma pausa, e um toque sutil de humor permeou suas palavras seguintes. Bem, isso não é tudo o que quero, mas o resto ficará para depois. Devo ficar aqui? Ou você prefere a luz do lampião a mim? Mais do que um pouco surpresa, Viviane percebeu que realmente queria que ele ficasse. Não era a decisão mais sábia. Com certeza, estava procurando problemas. Mas o conforto de outro ser humano, junto a ela, manteria os pesadelos distantes. E ajudava bastante o fato de Morgan ser um homem grande, forte e que não tinha nada a temer. Deixe-me perguntar uma coisa primeiro, falou ela,
em um tom cauteloso. O que você está usando? O que quer dizer? Perguntou Morgan, sem entender. Ela decidiu ser direta. Você não está nu, está? Vesti um roupão antes de entrar aqui, respondeu ele. Desapontada? Não, respondeu Viviane, tão depressa que arrancou uma risada de Morgan. Sou bem impressionante despido. Vou aceitar sua palavra em relação a isso. Vamos decidir, senhorita Duval. Devo ficar ou partir? Viviane hesitou uma última vez antes de responder. Fique, falou baixinho.